Como escolher melhor suas companhias? Como descobrir se uma pessoa ressoa com você? Será que é possível medir se uma pessoa combina com a outra? Você já se perguntou por que algumas pessoas drenam sua energia, enquanto outras, só de você estar perto, te fazem sentir super bem? E se eu te disser que existe um teste para medir isso? Então, olá pessoal, eu sou Patrícia Domingos e nesse canal eu falo sobre o universo da biorressonância. Então, já vou te pedir, dê o seu like, faça a sua inscrição e vamos embora. Então, hoje eu vou mostrar que é possível você identificar, né, que se uma pessoa combina com a outra ou não, usando os princípios da biorressonância, que é um teste que usa o aurímetro ou teste de força muscular, que faz essa leitura dos níveis de consciência, que eu vou te explicar o que é, e não é achismo, é um método baseado em estudos que pode revolucionar, inclusive, os relacionamentos, tá certo? A biorressonância, ela é uma técnica que te permite descobrir por que certas pessoas, né, vão drenar a sua energia, porque é possível detectar os níveis de consciência. Eu vou te explicar. E aí, com isso, você vai escolher melhor suas companhias. E me explica aqui, me fala aqui, você já sentiu, né, depois de você conversar com alguém, encontrar com alguém, a sua energia ter sido roubada? Você sai de lá assim, esgotada? Ou o contrário, você encontrou alguém que você saiu de lá, nossa, que maravilha, que legal, que pessoa legal, tá? Então isso, gente, a física explica. Agora, qual que é a explicação da ciência dessa ressonância que acontece entre uma pessoa e outra? Através dos campos bioenergéticos, gente, porque cada pessoa emite um campo energético que é único, é como se fosse uma assinatura vibracional. E já foi comprovado, só para você ter uma ideia, só para você entender, que o coração emite um campo eletromagnético, tanto que existe eletrocardiograma, que é um exame que capta a atividade elétrica do coração, coloca os eletrodos assim na pele, e ele vai registrar as variações em formas de ondas, que mostra como que está o ritmo, a frequência, a condução elétrica do coração, tá certo? Então, assim como o eletrocardiograma detecta alterações elétricas do coração e todo o nosso corpo é bioelétrico, a biorressonância vai analisar esses campos eletromagnéticos emitidos em todo o organismo, não é só do coração não, de todos os outros órgãos, de nosso corpo de maneira em geral, tá certo? E este campo eletromagnético que a biorressonância detecta, esse campo é que vai interagir com as outras pessoas. Então, qual que é o princípio dessa ressonância, desse campo entre duas pessoas que se encontram? Esses campos, como que eles vão interagir entre as pessoas? Primeiro, pode haver, quando você encontra com alguém, esse campo que você emite, pode haver uma ressonância harmônica, então as energias vão se amplificar, você vai ter uma sensação de bem-estar, de conexão e ambos saem fortalecidos do encontro. É legal o encontro. Uma dissonância energética. Então as energias se conflitam, uma sensação assim de desconforto, entendeu? Uma tensão, uma drenagem. Ambas as pessoas se sentem uma ou outra, né? Ou as duas, esgotadas. E a terceira opção de você encontrar com a pessoa, não ter interação energética, quase nenhuma. É um relacionamento simplesmente funcional, não vai ter química nenhuma, não vai fortalecer nem enfraquecer, tá certo? Mas, quando você entra num ambiente e logo sente que tem gente ali que te faz bem e outras que te deixam desconfortável, mesmo sem trocar uma palavra, isso acontece porque, assim como rádios sintonizam em certas frequências, nós também vibramos em determinadas faixas energéticas. Então, quando duas pessoas estão na mesma estação, ou seja, vibrando em frequências parecidas, acontece a ressonância. Nós sentimos conexão, leveza, afinidade, mas se estão em frequências diferentes, a sensação é de ruído, de peso, de desconforto. Gente, coloca aqui para mim nos comentários, você já saiu de um encontro se sentindo completamente esgotada? Ou, pelo contrário, você fala, que legal essa pessoa, gostei de fulano de tal. Você já sentiu isso? Coloca aqui para mim, tá? Agora, como que eu vou saber se eu vou ter ressonância entre duas pessoas? Se elas combinam ou não? Gente, isso tudo através dos estudos de níveis de consciência que foi estudado pelo Dr. David Hawkins, um médico americano que estudou por mais de 20 anos e criou a escala da consciência, que vai de 0 a 1000. Então, cada um de nós temos um campo eletromagnético que é único, mas cada um tem um nível de consciência médio, de acordo com os seus valores, palavras, atitudes, pensamentos, ou seja, a sua essência.
Então, ele separou esses níveis inferiores, que são abaixo de 200, e níveis superiores. Então, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida. Abaixo de 200 começa lá no 20, que é a vergonha, humilhação. O 30, aquela pessoa que vibra a culpa. 50, vibra na apatia, no abandono. 75 é no tristeza, no lamento, no desânimo. O 100 é no medo, na ansiedade. 125 é o desejo, desejo, aquela cobiça. 150, a raiva, muita raiva, ódio. 175 é o orgulho. E tem os níveis altos, acima de 200, que 200 é o que? A coragem, a afirmação, né? A verdade. 250 é a confiança, né? Neutralidade. 310 é aquela pessoa que vibra na disposição, no otimismo, fazer sempre o melhor. E 350 a aceitação, né? O perdão. 400 é a razão, a compreensão. 500 é o amor. 540 é a alegria, a serenidade. 600 a paz. E acima de 700, gente, a iluminação. Por isso acontece a lei da atração vibracional. Pessoas em níveis similares se atraem naturalmente. Por exemplo, uma pessoa no nível de 310, que é uma pessoa otimista, trabalhadora, que faz sempre o melhor do fundo do seu coração, e encontra com outra pessoa de 400, que também tem todas essas características, mas ela procura compreensão, ela quer aprender. Os dois estão no mesmo caminho, já passaram pelo 200, que é a coragem, a verdade, estão acima de 200. Estão no mesmo propósito de vida, elas vão combinar, tá certo? Outro exemplo, uma pessoa que vibra, por exemplo, no 500, encontra com uma pessoa que está lá na raiva no 150. Então, a pessoa amorosa 500, que é o amor, vai se sentir drenada, tá certo? E a pessoa raivosa também não vai se sentir bem. O relacionamento fica insustentável a longo prazo. Duas pessoas em aceitação no 350 vai dar harmonia natural, crescimento das duas pessoas, um relacionamento nutritivo. Então, pessoal, pensem numa pessoa que vocês admiram muito. Provavelmente ela está num nível de consciência até mais alto que você, tá certo? Comenta aqui, você já passou por isso? Fala, não, gente, eu gosto tanto de fulano de tal, ela é uma fofa, mesmo que ela não tenha feito nada, só por ela existir. Bom, vamos lá. Por isso que quando a gente aprende os níveis de consciência, a gente vê que a gente não deve julgar, porque uma pessoa que está vibrando lá na apatia, na 50, ela não sai do lugar. Então, às vezes você tem alguém até na sua família, que você briga, que você fala, fulano de tal é preguiçosa, fulano de tal não quer nada, mas ela está presa ali na apatia, então ela precisa de ajuda e não de julgamentos, entende? Então, como, por exemplo, pode uma pessoa vibrar nesses níveis de consciência? Como que isso acontece? Vamos lá. Pela bioeletricidade celular. Porque toda célula, gente, viva, ela mantém uma diferença de potencial elétrico. Vocês lembram que eu falei lá sobre a questão do eletrocardiograma? Então, toda célula tem lá um potencial elétrico em torno de 70, 90 milivolts. A gente tem correntes iônicas, sódio, potássio, cloro, enfim. Tem uma condutividade ali nos tecidos, tá certo? E essas correntes elétricas vão gerar campos magnéticos. Então, não sou eu que estou falando, isso é fisiologia. E a biorressonância, ela pode medir esse campo vibracional, saber qual o nível de consciência, analisar de forma individual cada pessoa. Então, o que a gente faz? É possível identificar qual que é o nível de consciência de cada pessoa. Assim você conhece, por exemplo, conhece algum casal que está sempre brigando, que não chega a nenhum acordo, vive em guerra, mas a trancos e barrancos estão ali juntos, porque tem filho, enfim, tá ali junto. Quando você vai testar, um está vibrando no 125, que é desejo, que quer dinheiro a qualquer custo, não está preocupado muito com a verdade, tá? Porque está abaixo de 200, nada disso, ele quer ganhar dinheiro e pronto. O outro está em 350, que é da disposição. Então, mas as coisas, esse para o 350, as coisas têm que ser com a verdade, bem feitas, porque ele já passou dos 200. Então não vai combinar, gente. Eu tenho alunas que falam, agora eu entendi a minha dificuldade com meu marido. Eu sei que estou acima de 200 e ele está lá no 100, vibrando no medo, na ansiedade. Então aqui, gente, nós não somos melhor do que ninguém, de jeito nenhum. Mas os níveis de consciência nos ajudam a compreender o nível de cada pessoa. E aí a gente não vai julgar. E nesse caso de pessoas tão diferentes como a minha aluna e o seu marido, não quer dizer que tem que separar, não, nada disso. Mas que nós podemos ter uma boa convivência dentro dos limites de cada um, havendo respeito. Meu caso mesmo,
Meu marido, ele tem um nível de consciência bem mais elevado do que o meu, tá certo? Na verdade, eu nem sei o que ele tá fazendo aqui nesse mundo, acho que ele veio aqui só para me aguentar, só pode. Mas ele sempre, gente, com toda a amorosidade, ele me pontua ali algumas coisas, me mostra algumas coisas que eu não tô conseguindo ver. E eu respeito muito isso. Por quê? Porque tem coisas que realmente eu não enxergo, eu não cheguei lá ainda. Principalmente enxergar com o coração, entende? Mas eu ainda tô no processo, gente. Eu creio que ainda vou melhorar, se Deus quiser. Bom, então só para vocês verem, né, um exemplo, um caso que eu atendi, tá? Uma paciente que eu atendi, na época que eu atendi, alguns anos atrás, o marido dela estava no nível 150 da raiva e ela no nível 400 da razão. Então, quando ela entendeu isso, ela entendeu e mudou a forma como que ela lidava com o marido dela. Porque ela não ia mudar ele não ia mudar só se ele quisesse, tá certo? Agora, ela, como ficou sabendo dessa diferença de nível de consciência, ela mudou a maneira de lidar com ele. E antes do almoço, ela até falou, Patrícia, só pra você ter uma ideia, antes do almoço ele pegava o prato dele, ia lá no sofá, ligava a televisão, aquele jornal horroroso que se torcesse lá ia sair sangue. E agora não, ele pega o prato, senta comigo na mesa, com a TV desligada e a gente conversa normal. Olha que legal. Então, gente, isso não é legal? Então é possível a gente identificar qual que é o nível de consciência das pessoas. E antes de eu te explicar como que é possível, eu até vou te lembrar aqui para você se inscrever e dar seu like, tá, gente? Que a gente acaba esquecendo. Bom, você usando a biorressonância, seja com aurímetro ou com teste de força muscular, você consegue testar qual nível de consciência você está. Alguém da sua família, o seu parceiro, os seus clientes. Isso te dá um norte. E assim você começa a entender o porquê que alguns relacionamentos drenam. Aprende a escolher parceiros mais compatíveis. Trabalhar crescimento mútuo, porque quando há diferença de níveis, nós vamos sempre tentar melhorar. Essa é a nossa missão de vida, de todos nós, é melhorar cada dia. A gente também pode evitar relacionamentos destrutivos, tá certo? Então, por exemplo, você acabou de conhecer uma pessoa, testa o nível de consciência dela e que se você vê que é muito diferente do seu, aí sim você pode pensar, vale a pena, tá certo? Você pode evitar, às vezes, relacionamentos que vão ser muito desafiadores. Isso pode se aplicar, gente, até em ambiente profissional, por exemplo, a formar equipes mais harmoniosas, identificar colegas que vão ali elevar a energia, evitar parcerias desgastantes, criar um ambiente de trabalho mais produtivo, tá certo? Bem como escolher amizades que te fortalecem, identificar pessoas que te puxam para baixo. Gente, quantas pessoas, às vezes você tem amigas, fala, meu, eu só encontrar com fulano que eu fico acabada. Aí a gente entende por quê. Investir tempo em relacionamentos nutritivos. E você sabe o que é o melhor de tudo isso? É buscar o desenvolvimento pessoal, o seu crescimento. Buscar pessoas em níveis, né, até mais altos, porque a gente aprende com quem é melhor do que a gente, não é verdade? Para a gente se inspirar. Ajudar pessoas em níveis, né, que estão mais baixos também, com todo o respeito, com todo o carinho, com todo o cuidado. Elevar o seu próprio nível de consciência. Criar ambiente propício para essa evolução, tá certo? Então, o que aprendemos? Que as pessoas têm níveis de consciência diferentes e que por isso algumas ressoam e outras não. Então, nós vamos aprender que não podemos julgar pessoas por estarem em níveis mais baixos, não, gente. Todos estamos em processo de evolução, cada um no seu tempo. E a compatibilidade, ela pode mudar, a gente vai mudando, a gente pode mudar o nível de consciência. E usar essa informação, a gente vai usar essa informação com sabedoria, sabe por quê? Porque a gente vai aprender a ter mais compaixão pelas pessoas, entender o processo do outro. Bom, e se você me perguntar, Patrícia, eu posso elevar o meu nível de consciência? Como que eu elevar? Gente, a resposta não é muito simples não, é possível. Claro, através do autoconhecimento, com terapias, com leituras, com oração, com meditação, é fazer você se sentir melhor, se sentir bem, querer o bem de todo mundo, tá certo? E tem alunos que me perguntam, Patrícia, meu marido é tão diferente de mim, tem um nível tão diferente de mim, como é que eu vou fazer? Gente, nós podemos trabalhar juntos o crescimento. Às vezes um eleva o outro, mas requer paciência e compreensão, entende? Bom, e tem pessoas que me perguntam se é possível até testar o nível de consciência de uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, em outra cidade. Claro, gente, porque é possível a gente fazer
o teste de biorressonância à distância, tá? Meus alunos aqui sabem, porque eu ministro o curso, gente, de biorressonância. Quem, né, quiser maiores informações, pode me chamar lá no direct do Instagram, @patricialcdomingos. E, aliás, aí você já até aproveita e já me passa a seguir lá no Instagram também, tá? Bom, gente, então vamos escolher conscientemente, né, que vocês permitam, né, em sua vida, no caso de convivência, por exemplo, se for possível, e o mais importante, né, é a gente ter compaixão, é entender que cada pessoa está no seu processo. Então, eu vou pedir para você colocar aqui para mim também algum tema que você queira que eu fale, tá certo? Sobre esse universo da biorressonância, que é possível você identificar ressonância entre pessoas, se a pessoa tem parasitas, se tem metais pesados, quais os alimentos que ressonam ou não, interferências de ambiente. Gente, são tantas possibilidades da biorressonância. Então, se algum outro tema, além desse da ressonância entre pessoas, que você queira que eu fale aqui, coloque aqui para mim nos comentários, tá bom? Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.